Bem-vindos novamente. Então, AstroCaros, este é o nome da aplicação, portanto, é uma informação que pouca gente sabe, portanto, já estou-vos aqui a dar esta informação em primeira mão. Todas as postagens que eu fiz no Instagram, eu fiz questão de não partilhar o nome, deixar aqui para o dia do lançamento. E porquê AstroCairos? Então, a astro vem da astrologia, naturalmente, e kairos é um termo grego que significa tempo, não o tempo cronológico, mas sim a qualidade do tempo, ou seja, a energia do tempo, a energia de cada momento, e por isso representa também o tempo certo, portanto, é algo muito ligado à própria astrologia, que vê cada tempo e cada com uma determinada qualidade. E, portanto, foi precisamente dessa ideia que esta aplicação nasceu, ou seja, tornar a astrologia disponível no momento certo, ou seja, quando mais a pessoa precisa. Agora, queria também vos partilhar com vocês, este projeto nasce desta combinação de astrologia com tecnologia, e eu, entretanto, que ainda não me apresentei para quem ainda não me conhece, e vão perceber como é esta combinação de astrologia com tecnologia encaixa-se muito bem na minha história de vida. Portanto, eu sou Mónica Teixeira, pronto, isso entretanto vocês já descobriram. Sou astróloga desde 2016. Antes da astrologia, eu trabalhei cerca de mais de 20 anos na empresa de tecnologias de informação, porque tenho uma licenciatura em informática, mas foi ali, entre os 40 e 44 anos, portanto, na chamada crise da meia-idade, na astrologia coincide com ciclos importantes, onde sabemos que é um período de grande questionamento e mudança na vida das pessoas. É como se a pessoa quer agarrar sonhos que ainda não viveu, e para mim o sonho era trabalhar na área da astrologia, e portanto foi aí que eu mudei a minha direção profissional. Mas o meu interesse pela astrologia acho que já vem ali desde perto da maioridade, adolescência maioridade. A minha primeira formação foi no Quiron, a primeira escola de astrologia portuguesa, que praticava uma astrologia com uma abordagem muito especial, mais esotérica, mais transpessoal. E, entretanto, depois onde eu consolidei a minha formação foi na Faculty of Astrological Studies, onde eu obtive o meu diploma, onde eu trabalho ainda atualmente desde 2017 como tutora, mas também tive 6 anos no Council e 3 anos como Head of Exams, mas atualmente apenas como tutora, e também, pronto, dou consultas e vou atualizando as minhas redes. Então, voltando aqui ao nascimento do projeto, esta combinação de astrologia e tecnologia combina muito com a minha história de vida e revejo-me muito como um meu grande projeto, um dos meus grandes projetos de vida. Mas esta aplicação também nasceu de uma intenção clara em mim e uma preocupação mesmo de tornar a astrologia, de contribuir para maior credibilidade à astrologia. E eu depois, mais à frente, vou-vos explicar porque é que eu também acho que esta aplicação contribui para não só uma maior expansão da astrologia, chegar a mais pessoas, todas as partes do mundo, mas também para uma maior credibilidade. Então, voltando aqui, AstroKairos, portanto, este é o logotipo, vocês vão depois ver alguma informação nas redes sociais, porque entretanto, mais tarde a ideia é criar uma página dedicada só a astrocairos. E vamos agora então aqui começar por uma questão. Qual é que é o problema das aplicações atuais da astrologia? Ou seja, elas fazem uma interpretação do céu, sim, mas não a contextualizam. Ou seja, elas não entendem quem realmente somos, portanto, não entendem quem és, não têm em conta as perguntas das pessoas, porque elas não permitem uma conversa, ok? E por isso não, não conseguem entrar com o contexto que a própria pessoa pode dar à aplicação, explicando a situação onde está, em que está, o que é que vai fazer ou o que é que quer fazer, e fazer nesse momento as perguntas. Portanto, elas interpretam aspectos, trânsitos, mas não os ligam na prática à vida real das pessoas. Então,
A grande diferença aqui do Astrocários é que ele estabelece uma conversa contigo e por isso tem postado nas redes sociais a astrologia que fala contigo, onde podes fazer as perguntas que quiseres e as respostas vão ser realmente direcionadas para ti. Ou seja, com o teu contexto de vida, que tu mesmo podes descrever e com as memórias, que isto é outro aspecto muito importante, que a própria aplicação vai guardando de ti, ou seja, à medida que tu vais interagindo, a aplicação vai-te conhecendo e vai-te depois dando sempre perguntas cada vez mais personalizadas. Portanto, isto é a grande novidade do AstroCares. E vamos avançando. E o que é que o Astrocaros pretende ser? Portanto, ele será e poderá ser o teu guia astrológico pessoal, com a vantagem de poder estar disponível 24 horas por dia, em qualquer momento do dia, não é? E a partir de qualquer lugar, assim haja só precisando mesmo da internet. Portanto, conversa com o Astrocaros como falarias com um astrólogo de confiança, faz perguntas, explora o teu mapa natal e recebe insights em tempo real. E isto é uma experiência, a experiência que vocês, a experiência com o Astrocairos é mesmo algo que depois vocês só podem comprovar e ver por vocês na prática, embora eu vou mostrar aqui vários casos para vocês perceberem a própria profundidade da aplicação. Agora, o Astrocares passou por uma fase de testes, portanto, eu convidei um conjunto de pessoas para testarem, e ela já está a ser testada e, na prática, em uso por algumas pessoas desde fevereiro. Temos tido um imenso e positivo feedback. Portanto, pessoas que começaram a testar já são hoje em dia utilizadores diários ou semanais e subscritores também do Astrocairos. E, e aconteceu também uma coisa engraçada, é porque nós temos o site desde o início, onde temos toda a informação atualizada, e algumas pessoas, mesmo de países estrangeiros, deram conta com o site e começaram a usar, simplesmente olhando para a informação do site, entraram na aplicação e começaram a usar, e temos também testemunhos dessas pessoas, portanto, isso foi algo muito positivo e muito interessante de ver. Agora, o que é que diferencia mais o Astrocars? E aqui é importante esclarecer algumas coisas, que é, o Astrocars não é um chatbot genérico, ou seja, tipo ChatGPT ou Gemini, é a astrologia real. Ou seja, é uma aplicação que sim integra modelos de inteligência artificial, mas foi programada e criada desde raiz para servir à astrologia e responder a perguntas da astrologia. Portanto, ela combina cálculo determinístico e inteligência artificial generativa e faz interpretações únicas. Eu sei que muitas pessoas já usam o ChatGPT e outros sistemas de inteligência artificial para fazer, inclusive, perguntas sobre o seu mapa, ou perguntas de astrologia, ou até mesmo para aprender. E quem percebe da astrologia e está dentro do assunto sabe que essas aplicações muitas vezes enganam-se e essencialmente porque elas também não estão preparadas primeiro para responder a perguntas específicas e depois quando tudo isso requer cálculos, elas falham, porque não usam o que nós, por exemplo, usamos, que são as efemérides, a Swiss Efemérides, que é, no fundo, o padrão de ouro em cálculos astrológicos e que garante precisão absoluta no cálculo das posições planetárias, que é fundamental. Muitas perguntas, por exemplo, eu já testei, em que depois vocês põem lá, por exemplo, uma fotografia do vosso mapa e vão fazer perguntas sobre o vosso mapa, esses sistemas trocam, por exemplo, as casas, ou seja, eles não usam cálculos e por meio também de imagens não funcionam. E depois o Astrocaros, portanto, tem na sua programação técnicas profissionais de astrologia, como os trânsitos, profecções, a revolução solar, progressões secundárias, pontos médios, porque eu sou fã dos pontos médios e fiz questão de incluir o ponto médio da Lua e do Sol, e inclusive as estrelas fixas. E depois tem outras técnicas específicas para a parte das relações que depois eu também vos explico, é sinastria, mapa composto,
que são opções que a aplicação também dá. Então, e como é que funciona o Astrocard? É simples e ninguém precisa de ter nenhuma formação especial. Se eu mesmo não estivesse aqui depois a dar-vos a fazer a demonstração da aplicação, vocês iam facilmente descobrir por vocês. Mas é simples, é rápido e é preciso. Primeiro, em 3 passos, vocês começam logo a usar. Primeiro, têm que criar o vosso perfil. E antes disso, tem que ter uma conta de e-mail, como vocês vão ver. Criam o vosso perfil, onde basicamente têm que introduzir os vossos dados. Portanto, nada na astrologia funciona sem os dados de nascimento, inclusive a hora de nascimento, para respostas personalizadas. A partir daí, a aplicação tem toda a informação para calcular o mapa e fazer sempre esses cálculos, sempre que precisa, para responder às vossas perguntas. E depois o passo é sempre conversar com a aplicação, não é? Diariamente entrar na aplicação, fazer as perguntas e mais perguntas e por aí fora. Agora, outra coisa muito importante, e eu ainda vou insistir mais nisso à frente, todos os dados que vocês registram na aplicação são usados exclusivamente para gerar o teu mapa natal. Ou seja, o AstroCard garante a proteção dos vossos dados e isto está no próprio site, como das condições. Portanto, não são dados disponibilizados a ninguém, porque eu não sei se vocês já experimentaram outro tipo de aplicações. Eu, andando a fazer isto, fui tentando também experimentar. Há mesmo algumas aplicações de inteligência artificial, ou que dizem que combinam astrologia com inteligência artificial, e depois vamos a ver, e aquilo clica-se e é um conjunto de perguntas que eles fazem, e depois para chegar demoramos imenso tempo, e no fundo aquilo mais parece é que é recolha de dados. Portanto, não, isso não se passa de todo no Astrokairos, onde há aqui um conjunto de preocupações sérias. Agora, hum, para qualquer momento de vida, vocês podem fazer qualquer pergunta. Nós temos no Astrocast organizados algumas perguntas para vos dar uma ideia daquilo que vocês podem perguntar, embora, como eu vos disse, vocês criam as vossas perguntas com o vosso contexto, mas essencialmente as pessoas onde usam mais é perguntas de autoconhecimento, do tipo quem eu sou, o meu propósito, perguntas sobre a carreira, não é? O meu caminho, os meus talentos, qual é que é a minha vocação, perguntas também sobre relações, os meus padrões de relacionamento, ou querem saber a comparação do vosso mapa com o mapa de alguém. E aqui preciso também trazer aqui uma informação importante. O Astrocards não vai permitir fazer perguntas sobre o mapa de ninguém por questões de ética. Isso aí é essencial respeitar. Nós não perguntamos coisas sobre mapas de terceiras pessoas sem também ter a autorização delas, mas vocês podem fazer a análise da comparação de relações com dados de pessoas que vos dão também essa permissão, não é? E aqui a aplicação baseia-se apenas a fazer a sinastria e o mapa composto, nunca respondendo a perguntas sobre o mapa em si, por uma questão de privacidade e proteção também dos dados. Perguntas sobre padrões relacionais genéricos, porque atrai sempre a mesma pessoa, enfim. Depois um conjunto de perguntas de previsões, em que aqui vão ver perguntas sobre o dia, semana, mês, e por aí fora. Por isso, portanto, já deu para perceber muitas das funcionalidades que a aplicação vos vai dar. Portanto, ela inclui a análise do mapa natal completo e interativo, inclusive com estrelas fixas, que foi uma última novidade que nós incluímos e é algo que complementa muito. Trânsitos diários, semanais, mensais, anuais, relacionamentos na stream mapa composto, portanto, eu falei nisso, análise da revolução solar, que é do mapa do ano, né? Para respostas sobre temas do ano, progressões secundárias, profissões anuais, e inclui, também como falei, a possibilidade de falar em 14 línguas diferentes. Vocês depois escolhem a língua com que querem comunicar com a aplicação, sendo que a aplicação é feita por uma equipa de português, e que isso também me orgulha muito, nesta altura em que muitas outras aplicações vão surgir
de inteligência artificial, misturando temas, enfim, um conjunto de ter sido feita por portugueses e ser, diria eu, pioneira, porque até à data também não encontrei ainda nenhuma como Astrocares. Portanto, ela foi criada com propósito e rigor profissional. Quem é que está por trás do Astrocaros? Da parte da astrologia sou eu. A construção da forma como a aplicação faz as interpretações, o tipo de informação que ela providencia, as técnicas e depois uma equipa de pessoas especializadas em sistemas e em modelos de inteligência artificial, e por isso há aqui uma parceria ideal para fazer um produto. E pronto, eu tenho que dizer tão interessante e com tanto potencial como é o Astrocars e como eu quero que depois vocês testem em primeira mão. Sobre a seriedade, e isto, como vos falei, preocupamos muito com a questão da privacidade dos dados. Os vossos dados nunca serão vendidos a terceiros, portanto, isso eu também já falei, mas gosto de reforçar isso. A seriedade dos cálculos, portanto, é porque usamos as efemérides para fazer todos os dados, portanto, dá precisão absoluta. Agora, outra coisa que esta também é muito importante é assim, e eu sou astróloga, e é importante de dizer isto: o Astrocards não vem substituir consultas de astrologia. Uma consulta de astrologia feita com um profissional de astrologia sério, competente, com experiência, é algo único, não é? É uma experiência com outro humano que pode combinar muitas outras técnicas. Enfim, esse valor é inquestionável. Agora, o Astrocaros funciona sim como aquele guia, como aquele complemento que está disponível sempre que vocês precisem e com um nível de profundidade muito grande e um nível de personalização também ele muito grande. E nós sabemos que às vezes até queremos marcar uma consulta, a consulta não surge logo, há perguntas no momento e, portanto, aqui o Astrocaros vem comatar muito dessa necessidade também. Outra coisa que eu acho interessante que pode acontecer, diria eu reconheço que às vezes há muitas pessoas que até têm curiosidade da astrologia, mas mesmo por uma questão, não diria de timidez ou de não se quererem expor, não marcam consultas. E eu espero que o Astrocards desperte essa curiosidade e vocês podem contribuir para isso, depois partilhando com amigos e até aquelas pessoas às vezes um bocadinho mais céticas, não é? E pode despertar essa curiosidade e depois podem perceber, ok, isto realmente é uma ferramenta muito interessante da astrologia. E isso já irá expandir mais a astrologia e até potenciar também consultas para outros astrólogos e contribuir para a expansão da astrologia a todos os níveis, para as pessoas usarem, e eu tenho a certeza que, muito, que se vocês estão aí é porque gostam de astrologia, já viram o seu valor, né? E é isso. Ok, então vamos avançar aqui. Agora, sobre os planos, ou seja, o que é que o Astrocards oferece? Nós temos três planos: o Free, o Standard e o Premium. E aqui também tivemos em consideração uma vontade de ter sempre um plano que qualquer pessoa pudesse usar, mesmo que não tivesse possibilidade de pagar. E esse é o plano Free. E este plano free não é um plano free como muitas vezes nos aparece que é free por 30 dias, não, este é free para sempre. É claro que tem alguns limites e porquê que também tem esses limites? Porque senão não seria sustentável para nós. Porque cada resposta que é dada, mesmo nos planos free, também tem para nós um custo. Então o que é que o free oferece? O free já vos vai oferecer, eu diria, aquilo que não encontram noutras aplicações que são pagas, que é uma profundidade sobre respostas e exploração do vosso mapa natal à vontade.
trânsitos diários para o dia de hoje e o dia da manhã e 15 respostas por mês, ok? Depois temos o plano standard, que inclui mais o quê? Inclui a possibilidade de fazer perguntas ou de análises de mapas de relações, sinastria mapa composto, com o que nós chamamos de família e amigos. Tem um horizonte de previsão de 3 meses, ou seja, podem fazer perguntas com este horizonte, e tem 150 respostas por mês também disponíveis. Depois temos a versão Premium, e também estão aqui os valores para vocês verem. E na versão Premium aí já integramos técnicas que vão permitir, por exemplo, dar-vos uma exploração do vosso ano já com uma profundidade muito grande, porque vai incluir a revolução solar, as progressões, profecções e as estrelas fixas, e tem possibilidade de 300 respostas por mês, portanto são muitas respostas. Agora aqui uma nota, acresce o IVA à taxa legal em vigor, e isto varia de país para país, por isso é que nós não incluímos o IVA, não é? Porque já tive pessoas que me colocaram essa dúvida, olha, fui subscrever, mas aparece aqui um valor ligeiramente, ok? É o IVA que nós não podemos fugir, não é? Isso depende de outros países, porque, por exemplo, há países que não pagam. Pessoas que até tenham na eventualidade um cartão de outro país têm forma de contornar essa questão, mas pronto, mas isto é mesmo uma questão legal, ok? Então, já falei aqui. Eu tenho aqui mais para vos dizer, antes de passarmos ao que eu tenho a certeza que vos puxa mais a curiosidade. Ok, visão e futuro. Portanto, eu já falei um bocadinho disso. Portanto, isto foi feito expliquei como é que nasceu e também as preocupações e que mostram também esta nossa visão do futuro, tornar a astrologia acessível a todos. Eu ficava profundamente contente que quem nunca usou a astrologia e desse com a astrocard e ainda que usasse, preferia que se apaixonasse pela astrologia, que percebesse o potencial da astrologia. E pronto, pode parecer exagero meu, mas como vejo a astrologia um potencial enorme para ajudar as pessoas verdadeiramente, e isto, quando a astrologia é usada de uma forma que também é a forma que eu acredito, e é importante também falar-vos disto, que por acaso eu acho que ainda não falei, que é o seguinte. A astrologia, as interpretações feitas pelo Astrokairos são umas interpretações que seguem uma abordagem mais psicológica, ou seja, vocês não vão ter interpretações fatalísticas, determinísticas do tipo sim, não, mas vão ter interpretações que vos vão levar a profundas reflexões, que vos vão guiar, que vos vão ajudar. E é essa a forma que eu própria também faço sempre nas minhas consultas, e usei sempre essa abordagem desde que comecei a trabalhar com a astrologia. Por isso eu tenho mesmo uma frase também no meu site: usar a astrologia para revelar o melhor em cada pessoa. E também diria-vos mais, quando vocês precisarem de um boost de energia positiva, perguntem ao Astrocaros quem é que vocês são, quais são os vossos dons, e vocês vão ver que a interpretação é muito nesse sentido de puxar-vos para cima, e não está a dizer nada que não esteja implícito no vosso mapa. Mas a questão é que nós também não exploramos o nosso mapa ao longo da nossa vida em toda a sua profundidade, né? Nós exploramos partes do nosso mapa, nós vamos explorando ao longo do tempo. Tenho um lema na minha página que é também: conhece-te, ama-te e ser feliz. E isto é tudo que eu acredito no potencial da astrologia, de nos ajudar a conhecer-nos. Com isso, gostamos mais de nós, respeitamos-nos e também somos mais tolerantes com outros, e com isso é meio caminho andado para sermos mais felizes. Ok. Então, aqui estão alguns testemunhos de utilizadores. Vocês no Astrocaros, vocês vão poder dar feedback, vocês vão poder enviar as vossas sugestões,
Vocês vão poder comunicar também o que veem que pode não estar bem, vão inclusive poder dizer que gostaram ou não de uma resposta. Estes são alguns testemunhos. Por exemplo, este primeiro é extremamente interessante e impactante. Em inglês, eu vou traduzir em português, portanto, e diz assim: eu não uso usualmente aplicações de astrologia porque as sinto que são superficiais, mas esta é diferente. Esta tem uma profundidade real. As explicações fazem sentido, diz outro o testemunho, são certeiras. Depois aqui em outros em português, vou definitivamente continuar a usar, muito bom, tanto visualmente como no conteúdo, genuinamente interessante. Pronto, e isto foi a apresentação da aplicação, portanto, aquilo que eu vos queria mostrar em termos de funcionalidade dos slides. E agora vamos saltar então aqui para a parte da demonstração propriamente dita. Vou fazer aqui um stop do share. Vou ver, pronto. Tenho aqui, já estou a ver aqui que ainda não tenho nenhuma pergunta, mas depois vocês. Façam umas perguntas que isso seria para mim muito honroso e interessante responder. Então, agora eu vou aqui ter que partilhar aqui o meu browser, que é para acedermos à aplicação em tempo real. Ok. Pronto, penso que já devem estar a ver aqui o browser. Então, deixem-me aqui seguir aqui o meu guião. Ok, então primeira coisa que vocês fazem, não é? É pesquisar por astro. Vou só aqui reduzir um bocadinho, talvez aqui. A primeira coisa que vocês vão fazer é pesquisar por astrokairos, né? Astrokairos.app. Ai, ai, aqui. Mas ele percebeu logo que era. Ok, mal clicam no link, portanto, entram no site da aplicação e aqui posicionam-se logo no login de entrada, ok? E, portanto, não precisam ver nada do site, partem logo aqui para o login. Eu vou só fazer aqui um scroll rápido, nem vou estar aqui a perder tempo com isto, mas para vocês verem que aqui têm muita informação no site sobre a aplicação, muita da informação também que eu já vou partilhar com vocês e outras. Aqui conseguem ver as linguagens que o AstroKairos inclui. Um, Portanto, neste momento já está a ser usada por utilizadores em mais de 30 países diferentes. Tem aqui alguns casos de uso, portanto, isto é essencialmente especial ou importante para quem vai dar costa ao Caros pelo site, não é? Não pelas redes sociais ou através de mim. Um, Tem aqui depois a tal categoria, tem aqui a parte do pricing, tem aqui algumas perguntas frequentes que vocês depois também, se tiverem dúvidas, podem vir aqui. Mas depois aqui, vocês têm aqui a parte dos contactos, não vale a pena estar aqui a carregar, e então qualquer dúvida que vocês tenham ou questão, vocês podem diretamente enviar para aqui. Tem aqui a parte toda dos termos do serviço, também é importante vocês lerem, não é? Portanto, isto tem que estar sempre disponível para qualquer serviço que seja prestado ao público, ok? Então, e agora vamos começar aqui a entrar na aplicação. Então, como eu vos disse, se vocês precisam ter uma conta de e-mail, se tiverem uma conta Google, ótimo, porque o processo é muito mais rápido, chegam aqui e fazem logo Continuing with Google. Se não têm, e porquê que é também mais rápido? Porque a aplicação tem uma integração com o Google para fazer a autenticação segura, ou seja, está integrado com o Google e com a vossa própria conta. Se vocês não têm, vocês têm que fazer Continue de e-mail e aí vocês vão ter que entrar num ecrã onde vão ter que criar uma conta para aceder à aplicação com uma password, ok? Eu tenho a conta Google, portanto vou aqui já entrar na aplicação. Ela
Pronto. E entrei aqui na aplicação, ok, aparece-me aqui um conjunto de informação, eu vou ter que vos explicar isto tudo, porque isto, cada vez que eu entro na aplicação, como eu não sou um utilizador novo, já tenho os meus dados todos registados, entro-me imediatamente para o ecrã que é do Welcome Diário, e depois faço as minhas perguntas. Agora, então o que é importante aqui explicar? Olha, só um bocadinho, entretanto, estou aqui a dar um jeitinho na janela. Então, o que é importante explicar? A primeira vez que vocês entrarem na aplicação, vocês vão ser automaticamente guiados para o ecrã onde vocês têm que registrar os vossos dados, ok? Um ecrã simples e depois, quando gravam, o sistema tem o cuidado de vos pedir uma segunda validação. Isto porquê? Porque se por engano a gente coloca uma data diferente ou uma hora diferente, e às tantas estamos a ver interpretações e vamos dizer, ok, isto eu não me identifico nada e na prática pusemos os dados errados. Portanto, isso é importante. Esse ecrã de dados, ele vai estar sempre também disponível. Aqui vocês têm um ícone com o perfil de uma pessoa e eu vou aqui colocar, entrar, portanto, isto aqui tem os meus dados, né? Tem os dados de nascimento, há aqui dados opcionais, portanto, aqui o idioma, vocês escolhem a língua com quem querem interagir, não é? Aqui o trabalho e a profissão, isto é perfeitamente opcional, vocês podem pôr ou não. Se vocês puserem a aplicação, sabendo dessa profissão, vai-vos dar muitas vezes respostas em que, ok, adaptadas também um bocadinho à vossa profissão. Só se não puserem, são respostas mais abertas, tudo bem, e podem pôr depois, posteriormente. Ok, e pronto, aqui não há mais nada assim importante a falar, portanto vou aqui para o ecrã principal, não é? Portanto, é este ecrã onde se vai passar tudo, portanto é basicamente o ecrã que vocês vão sempre usar. E então o que é que acontece? Para novos utilizadores, portanto, a primeira vez que vocês fizerem login e depois de introduzirem os vossos dados, vocês vão ter um welcome especial. Como é a primeira vez, o sistema vai-vos sugerir, e atenção, é sugerir, vocês podem fazer isso ou não, que façam perguntas primeiro sobre o vosso mapa natal, não é? É o que faz sentido, até para vocês perceberem como é que esta aplicação interpreta o meu mapa antes de eu começar a perguntar sobre o meu dia, a minha semana ou outras perguntas mais específicas. E aí vocês vão poder fazer perguntas do tipo, aliás, podem simplesmente fazer esta pergunta, quem sou eu? Ou outra forma que seja para explorar o vosso mapa, ou fala-me do meu mapa, mas não precisam falar em nenhuma linguagem de astrologia. Quem sou eu? Simplesmente, ok? E recebem uma análise profunda. E isso vocês vão ver, não, e veem por vocês. Agora, depois, diariamente ou semanalmente, ou cada vez que vocês entrarem na aplicação, na primeira vez que entram no dia, vão receber o welcome do dia. Então, e o que é que esse welcome do dia inclui? E aqui vocês podem ver um bocadinho do meu welcome, não é? De hoje, dia 24 de Abril, o que é que a aplicação vos diz? Há aqui coisas que vão ser comuns para todos nós, que é uma parte que é esta parte aqui dos destaques do dia. Então, o que é que são os destaques do dia? Aqui a aplicação vai-vos dizer sempre em que signo está a Lua. Tem aqui, por exemplo, Lua em Leão e dá-vos logo uma interpretação mais simplificada. Vocês podem sempre explorar estas interpretações e perguntar mais, não é? Mas isto é a informação essencial. Se no próprio dia a Lua mudar de signo, também vos vai dizer até a hora X a Lua está num determinado signo com esta influência, depois, entretanto, noutro signo com outra influência. A fase lunar, não é? E em dias especiais como Lua Nova, Lua Cheia, vão haver mensagens especiais. Na Lua Nova pode-vos dar a sugestão se vocês querem ver um ritual específico para a Lua Nova, portanto, tem aqui muita coisa interessante. Mas também todos os dias vai-vos mostrar as mudanças dos planetas por signo. Por exemplo, hoje foi um dia muito importante, ou com mudanças muito significativas. Uma delas é a Vênus a entrar no signo de Gêmeos, né? E portanto, apresenta-vos logo aqui uma descrição e desde quando, ou seja, a partir de quando, desde as 4 e 3 minutos, né?
hora universal, portanto, explica-vos aqui, ok, Vênus em Gêmeos torna esta energia afetiva mais curiosa, mais comunicativa, uma boa altura para conversas sobre relacionamentos, para explorar novas conexões intelectuais. Depois, hoje tivemos outro grande acontecimento, Vênus conjunta a Urano, ok? E aqui não vos está a dar aqui um testamento de uma exploração. Se vocês quiserem explorar mais, podem perguntar, diz-me mais sobre isto. Ok? Aqui diz simplesmente surpresas ou impulsos inesperados no amor e nas finanças. A entrada de Vênus em Gêmeos reforça este sabor de novidade. E vejam aqui que eles aqui já está a integrar não só a Vênus conjunta com Urano, com o facto de no mesmo dia Vênus mudar para Gêmeos, mas aqui nos destaques dos dias vocês vão ter uma interpretação genérica, a vibração do dia, com os movimentos mais significativos do dia. Depois, na parte de baixo, é quando começam a ter informação mais personalizada a vocês. Então, como é que a aplicação funciona? Vou fazer aqui um bocadinho mais de scroll. Ela mostra-vos aqui os 3 trânsitos mais relevantes para hoje. Ou seja, se vocês só tiverem 2, só vos mostra 2. Se vocês tiverem mais, só vos vai mostrar estes 3, mas vocês podem perguntar, então, e tenho mais outros trânsitos, e dá-vos aqui a vossa interpretação. Por exemplo, aqui são os meus trânsitos, não vou estar aqui a ler, mas dá para perceber, ok, o Sol transitando em quadratura ao teu Sol natal, é verdade, é um facto, tenho o Sol em Leão, o Sol atualmente está em Touro, exatamente em graus que faz quadratura com o meu, pronto, e aqui outros trânsitos, e vocês, depois deste welcome, ok, podem estar satisfeitos ou podem querer saber muito mais, ok, mas fala-me mais especificamente destas energias em relação ao tema do trabalho ou a outro tema, qualquer que vos seja importante. Portanto, uh, o- vocês estão a ver que esta aplicação, e quando dizemos a astrologia fala contigo, porque vocês vão permitir fazer as vossas perguntas, não é? Olhem, aqui até está uma pergunta que eu lancei hoje. Qual o melhor momento do mês de maio para lançar a página do Astrocards em inglês? Pronto, e agora por baixo aqui está toda a análise. Portanto, usei para tirar aqui algumas ideias. E é aqui nesta caixinha de texto, né, que eu estou aqui a escrever, que vocês vão fazer as perguntas que vocês quiserem. E é aqui que isto é parecido então com outros modelos ou outras aplicações que vocês tenham usado, ou mesmo inteligências artificiais puras, né? Em que vocês fazem as vossas perguntas. É tal e qual aqui também vocês vão fazer as perguntas, só que numa aplicação programada especificamente para a astrologia. Ok? O que é que eu tinha aqui? Ok, portanto, é aqui que vocês fazem as perguntas. Por exemplo, tinha aqui algumas coisas que podia dizer. Por exemplo, no dia, imaginem que vocês vão ter uma reunião importante, vão ter que ter uma conversa importante, perguntas do género. Vocês podem escrever. Ok, eu hoje vou ter uma reunião às 3 da tarde. O que é que eu posso esperar? Ou o que me aconselhas? E se isto for uma reunião muito importante, né? O que é que me aconselhas? Ou explicar até o objetivo da reunião, ou tomar uma grande decisão. Podem escrever aqui isso e pedir conselhos ou informação que vos guie para ver o que é que vocês podem esperar. E pronto, todo um conjunto de perguntas específicas e personalizadas ao vosso contexto de vida. Portanto, no fundo, o Astrocards é isso, é este guia que está disponível aqui 24 horas. Agora, este sinalzinho aqui mais, eu vou carregar, é onde agora, vocês devem estar já a ver no ecrã, não é? Aparece-me aqui do lado, explorar a minha vida. Aqui o que é que nós temos? Para vocês perceberem a profundidade das perguntas que podem fazer, e podem fazer feitas por vocês, né? Muito específicas, vocês podem ver aqui algumas perguntas sugeridas e quando vocês escolhem uma destas perguntas, vocês não têm que digitar sequer nada, ou seja, o Astrocards vai-vos apresentar logo a interpretação para essa pergunta. Aqui nas perguntas mais populares, tem quem sou eu realmente, portanto, aquela pergunta sobre o mapa natal, qual o meu propósito na vida, estou no caminho certo, porque repito certos padrões na minha vida, que tipo de relações atraio, qual o meu caminho profissional,
que fase de vida estou a viver. Ah, e aqui algumas perguntas exigem mesmo respostas profundas e combinação de várias técnicas, como por exemplo aqui, que fase de vida estou a viver agora, em que a aplicação vai aqui integrar várias técnicas, né? Que neste caso estão disponíveis para a versão premium, mas muitas destas outras perguntas, quem sou eu realmente, o propósito de vida está, e todas estas aqui que estão no meu mapa estão disponíveis mesmo para versões free, o mesmo aqui também na categoria de amor e relações, que tipo de parceiro eu atraio, que eu preciso de uma relação, portanto aqui são só exemplos, né? Não vou aqui estar a perder muito tempo com isto, carreira e vocação, também aqui ideias, qual é o meu caminho, ou onde eu posso ter mais sucesso, faz sentido mudar de direção, ou de trabalho ou direção. Pronto. Aqui no mundo interior também há quem perguntas muito mais ligadas com a parte emocional, que padrão emocional se repete na minha vida, são perguntas muito para o tema da Lua, aqui sobre a parte da comunicação, aqui na famílias e raízes, hum, tem perguntas muito interessantes e eu vou sempre testando e vendo que padrões familiares influenciam a minha vida, que heranças emocionais trago da minha vida, como a relação com os meus pais influenciou quem eu sou. Algumas destas perguntas eu tenho aqui simuladas no chat para mim e depois posso-vos mostrar um bocadinho, né? Sobre a evolução, caminho de vida, perguntas mais do tipo onde a vida me desafia a crescer, qual é a minha grande lição de vida, enfim. Depois perguntas sobre relacionamentos e depois tem aqui estas perguntas já mais sobre previsões, sobre temas do ano, ok? Sobre a energia da semana, eu posso, por exemplo, olhem, uma forma de usar. Eu sei que tenho que marcar uma reunião esta semana, até tenho possibilidade de escolher datas, não é? Porque nem sempre a vida nos proporciona isso, né? E então posso perguntar: olha, tenho uma reunião para fazer, é importante, é melhor esta data ou outra? Pode servir de guia muito bem para isso, assim como atividades no dia. O dia favorece para a ação ou reflexão. Hum, e, e aqui perguntas o melhor momento para, e aqui dependendo do horizonte que vocês têm, podem escolher o melhor momento para entre hoje e amanhã fazer qualquer coisa, nos 3 meses, e ele dá-vos sugestões, ok? E claro, vocês depois a pessoa combina isso com a sua própria vida, porque mesmo a astrologia funciona como um guia, não é? E nós temos que saber usar toda esta informação com sabedoria, filtrando o que faz sentido para nós, não é? Tal como usam a astrologia ou têm usado até agora, mas só agora de uma forma diferente. Outra coisa que eu quero aqui vos explicar. Então, esta questão das conversas, como é que a aplicação funciona? A aplicação vai guardar uma conversa por cada dia. Ou seja, se vocês entrarem de manhã, têm o welcome, imaginam que depois entram ao final do dia porque apetece-vos fazer outra pergunta. Ele vai ficar tudo gravado na mesma conversa desse dia. E vocês podem aceder a conversas anteriores, ok? Então, este botãozinho aqui, com os três tracinhos, não é? Eu aqui tenho os chats, né? Que eu já tenho usado, né? Dá para ver aqui o 1º de fevereiro, desde que eu tenho feito, participado no desenvolvimento e também nos testes, né? E eu, por exemplo, gravei aqui alguns chats, porque para depois também já vos mostrar, e alterei aqui o nome deles, simplesmente para ser mais fácil para mim eu localizar, porque vocês não têm que dar nome nenhum, o sistema automaticamente vai guardando estes chats e põe o dia, ok? Mas se vocês imaginem que sabem que fizeram aqui uma pergunta importante e que não interessa estar a repetir, por exemplo, olha. Eu tenho aqui uma que é as estrelas fixas. Ai, perdão. As estrelas fixas no meu mapa, porque foi uma última ou funcionalidade que acrescentámos. E eu, como sei que aquilo dá-me um relatório, depois não preciso estar sempre a perguntar, aquilo não vai alterar, né? Muito, ou porque às vezes a informação é alterada em função, se tiver outro contexto anterior nesse chat,
ele vai contextualizar aquela conversa, ok? Mas pronto, posso vir aqui consultar, ok? Portanto, eh, e é estes chatos onde ele guarda a vossa memória de como vocês usam. Porque imaginem que até vocês não põem a profissão, mas a dada altura vocês escrevem, porque eu sou jornalista ou sou ah, professor ou qualquer coisa. Ele a seguir, quando vocês perguntam uma pergunta, vocês podem ficar surpreendidos e às tantas dizer, e como tu és professora ou com essa professora ou outra profissão e digo-vos, eles vai-vos contextualizar ainda mais. Ou até, às vezes, vocês perguntaram uma coisa e ele faz uma ligação, né? E dá, portanto, e isto é a parte mais surpreendente aqui desta parte da integração da inteligência artificial, porque o conhecimento astrológico nós vamos pescá-lo às técnicas e ao conhecimento que já existe, ok? Que já existe. Ele não inventa o conhecimento astrológico. Ele pega nesse conhecimento e cria estas respostas dinâmicas, tendo em consideração também a memória e daí serem tão profundas. Então, o que é que eu tinha aqui mais? Portanto, depois ver se respondo às vossas perguntas e façam qualquer tipo de pergunta, mesmo que possa parecer ou disparatada ou estejam à vontade. Portanto, isto aqui parte já falei. Olhem, por exemplo, vou aqui às perguntas gerais para vermos aqui um bocadinho. Foi aqui um chat, portanto, o chat começa aqui sempre, vou aqui para cima com o welcome, portanto, eu hoje simulei aqui uma data de perguntas para ter aqui. E aquela que vocês podem perguntar a mim, quem eu sou na realidade, ou fala de mim, ou o meu mapa, né? E aquilo apresentou-me, neste caso, para mim, né? Eu não vou estar-vos aqui a ler toda a minha interpretação, mas o que é que eu vos posso dizer aqui? Quem és tu na realidade? O que é que ele começa a escrever? Começa-me a fazer a interpretação do meu Sol, neste caso aqui, no grau 4 de Leão, na casa 11, não é? Segue-me aqui para a interpretação do meu Marte e Mercúrio, que estão conjuntos, nomeadamente com o Mercúrio retrógrado, também na casa 11, ou seja, fala aqui de um stélio. Depois passa-me aqui para a parte do ascendente, ligado ao Plutão. Depois passa aqui para a parte da Lua em Aquário, casa 5. Depois tem aqui os kites, portanto, em inglês, são padrões de configuração e faz-me aqui uma interpretação. E agora aqui também é importante dizer-vos uma coisa. Porque é que nós incluímos aqui linguagem astrológica, sabendo que isto pode ser usado, ou é sobretudo usado, para pessoas que não têm que perceber da astrologia, não é? Ou sabem o mínimo, não é? Foram consultas, ou não sabem mesmo nada. Porque é que nós incluímos? Porque também para as pessoas perceberem que esta informação não é dada do nada, não é inventada, não é? E se não conhecem agora, se calhar até podem começar a ter mais curiosidade para conhecer a linguagem, né? Portanto, dá credibilidade e seriedade. Pronto, isto foi aqui uma pergunta. No final, vocês vão ter sempre, ele vai-vos apresentar sempre uma síntese daquela informação, ok? Que é interessante. Depois fiz aqui, por exemplo, uma pergunta sobre o meu caminho profissional. E aqui vocês veem, ele está aqui a dar uma análise já focada no meio do céu, que é um ponto no nosso mapa que nos fala de vocação. Ok, então ele vai buscar a informação certa para responder às perguntas e depois combina com outras. Por exemplo, aqui com a minha Vênus está conjunto ao meio do céu, o Saturno também. E pronto, depois liga-me aqui ao Júpiter e aos nodos lunares e novamente faz-me aqui uma síntese, ok? Qual é a energia do dia para mim? Ou seja, vocês têm aquele welcome, mas podem querer perceber melhor aquele dia, porque é um dia especial, né? E aqui ele falou-me hoje, e é engraçado, eu perguntei hoje, né? E hoje era um dia muito importante para mim, porque vinha aqui fazer o lançamento, estava muito entusiasmada. E pronto, eles falou-me aqui de um conjunto de trânsitos engraçado, bem positivos, alguns como o trânsito do Sol, em quadratura com o meu, mas pronto, provoca um bocadinho, mas não é de mal todo. Mercúrio, oposição ao meu Urano, pronto, Vênus aqui intriga ao Plutão, enfim, falou-me aqui de alguns trânsitos.
E pronto, e foi para mim importante ver. Ainda há aqui outra coisa importante, muito importante. Vocês não sei se conseguem ler processos de longa duração. Ou seja, para dar ainda mais profundidade, o que é que acontece? E quem já fez astrologia, quem fez já muitas consultas, ou uma, ou conhece um pouquinho da astrologia, percebe que existem os trânsitos chamados trânsitos rápidos, não é? E depois os trânsitos de longa duração. Os trânsitos rápidos são trânsitos que podem ter um impacto de um dia ou dias, ok? E como trânsitos de Mercúrio, de Marte, de Vênus, da Lua, do Sol aos nossos planetas natais. Mas depois nós temos os processos de longa duração, os trânsitos de longa duração, e esses são processos. E daí eu fiz questão, não é, de colocá-los aqui, de acrescentar aqui processos de longa duração. Porque é que eles são importantes ter presente? Porque quando nós passamos trânsitos de longa duração, não é? Muitos duram aproximadamente 9 meses, ou podem durar mais ou menos, um bocadinho, depende. Eles vão descrever processos que nós estamos a viver durante aqueles meses, que têm um início, um meio e um fim, e têm determinados temas associados. Então, eles funcionam sempre ali como background. Depois, os trânsitos diários, né, mais ou menos positivos, alguns vão ativar aquelas lições, aquelas aprendizagens ou aquelas oportunidades dos nossos processos de longa duração. E então ele aqui coloca também esses processos de longa duração, onde, por acaso, eu estou aqui num deles bem forte, que é o Plutão em oposição ao meu Sol, ok? Que eu vejo como olha, um novo renascimento, um novo nascimento, de dar luz a qualquer coisa que é importante, o Sol, e para mim o Astrocard encaixa-se muito neste meu trânsito e nesta vontade que eu tinha de criar uma coisa diferente e que sinto que é também transformadora para mim e para quem o usar, ok? Hum, ok, pois aqui tinha mais outras perguntas. Pronto, vou só aqui mostrar-vos também, por exemplo, aqui este mapa das estrelas fixas. Portanto, as estrelas fixas podem complementar a análise do mapa, trazendo aqui, personalizando um pouco mais. hum, eu não sou muito ligada às estrelas fixas, mas reconheço que elas são muito especiais, são especiais. E conhecê-las e perceber que estão ativos no nosso mapa é muito interessante. E pronto, e aqui eu vi as estrelas que estão ativas no meu mapa. Nós usamos o método da Bernadette Brady, que é muito conhecida neste mundo das estrelas fixas. Por acaso fiquei a saber que a Algol, que é uma estrela não muito afortunada, está bem ativa no meu mapa, mas é interessante a própria interpretação que ele me deu, tão construtiva e de certa forma certeira ao mesmo tempo, ok? E aqui também fiquei a conhecer que tenho aqui uma estrela que vai estar ativa a partir dos meus 58 anos. Portanto, eu não sou pró nas estrelas fixas, não é um tema que eu estudo muito. Portanto, eu própria aqui aprendi com a própria informação que a aplicação vai buscar um, um, a conhecimento sobre as estrelas fixas e que, entretanto, depois eu validei, claro. Mais o que é que eu posso aqui? Portanto, e depois, olha, tem aqui, só para terminar esta parte toda, já estamos quase mesmo no fim. Onde é que eu tinha aqui? Tinha aqui uma coisa de perguntas mais profundas. Onde é que está? Está aqui. Ok. Tive a experimentar aqui algumas perguntas que me surpreenderam pela própria profundidade da interpretação. E deixem-vos ver aqui porque repito certos padrões na minha vida. E aqui queria-vos dizer também uma coisa: é assim, a nossa vida não é estática, não é? O mapa também não é estático, nós vamos evoluindo. Muitas coisas às vezes reconhecemos e podem reconhecer verdadeiras na interpretação e que reconhecem como algo que era mais forte no vosso passado, não é? E a interpretação está a fazer a análise baseada no vosso mapa, não é? Há uma coisa que não consegue incluir, nem ninguém, né? É o que é que vocês aprenderam ao longo deste tempo todo, não é? Ele consegue ver em função do contexto que vocês vão dar e já
fazer essas interpretações, mas ninguém, só vocês, aquilo que nós vamos aprender na nossa vida e como vamos depois manifestando e levando a energia do nosso mapa é uma coisa mais abstrata, não é? Pronto, e aqui quando eu perguntei porque repito certos padrões na minha vida, ou aqui mais outra, que medo preciso enfrentar para evoluir, eu achei muito interessante e até fiquei a pensar assim, olha que interessante se eu tivesse tido este acesso a esta informação quando eu era mais nova. Também procurei e fiz muitas consultas, procurei conhecer-me e foi muito bom. Mas a aplicação aqui também seria mais uma fonte de informação rica e profunda. Um, e eu até fiz aqui outra coisa interessante para vos mostrar. Deixem-me cá ver. Onde é que é? Não, não era aqui. Acho que foi aqui. Ah, exatamente. Quando eu perguntei aqui esta pergunta, que medo precisa enfrentar para evoluir, achei interessante, né? Houve coisas que já não me identifiquei tanto, porque eram coisas que eu já trabalhei, mas sei que estavam cá, mas depois fiz assim, quero saber a relação disso com os meus trânsitos atuais, ou com o meu, para perceber até que ponto ele iria me mostrar como é que os trânsitos atuais que eu estou a viver me estavam a ajudar a ultrapassar também alguns medos, porque na verdade nós estamos sempre, ok, ultrapassamos, avançamos o nível, mas estamos sempre continuamente a trabalhar. E fiquei muito, muito surpreendida aqui, né? Eu estou aqui assim a passar, porque acho que também não faz muito sentido estar aqui a partilhar coisas dadas específicas para mim. Pronto, isto era aqui esta parte, portanto, estamos quase a terminar. O que é que, entretanto, me falta aqui mostrar? Temos aqui este botãozinho em cima, que é de família e amigos, que é para as pessoas que têm a versão standard, podem então aqui incluir a informação de parentes, amigos, e aqui, é claro, baseando na confiança que vocês também têm acesso a essa informação porque vos deram, né? Porque vos deram permissão, mas e o mapa faz a comparação da relação, nunca perguntas sobre as outras pessoas, uh, e isto é uma coisa que muitas aplicações nem sequer têm esse cuidado, porque mesmo se vocês usarem sites na internet em que permite fazer qualquer mapa e até dá-vos uma análise de um relatório, vocês podem pôr de outras pessoas, né? Nós temos um bocadinho mais cuidado com isso. Uh, aqui onde diz Premium, vocês, no vosso caso, vai-vos aparecer um botão Upgrade, para depois, se vocês quiserem fazer o upgrade para uma versão Standard ou a versão Premium. Nós temos visto que o percurso usual dos utilizadores, ou uma boa parte deles, utilizam a versão Free durante algum tempo. Muitos que se entusiasmam e querem mais, então depois subscrevem e podem então subscrever logo para a Premium ou para a Standard, mas mesmo que subscrevam para a Standard, em qualquer momento podem mudar para a Premium, um, e isso podem o fazer. Houve uma coisa também que me faltou dizer, que é, nós também temos uma preocupação com o ambiente, ou seja, também estamos a contribuir também aqui para o planeta, temos aqui um compromisso, porque 1% da nossa subscrição apoia projetos que removem dióxido de carbono da atmosfera. E se vocês veem isso depois no momento, se for o caso de chegarem a faturar. Ok? O que é que eu queria aqui mostrar mais? Este botãozinho aqui, Mercúrio ativo, vai-vos dizer aqui as últimas novidades, ok? E aqui mostra que a última foi as tais estrelas fixas. Aqui no botão de perguntas, tem aqui duas opções. Uma dá-vos acesso às perguntas mais frequentes, ok? E também sobre faturação. E aqui, Give Feedback. Vocês aqui é que podem dar o feedback, podem dar também um vosso testemunho, nós agradecemos, ficamos muito contentes. Podem enviar a informação diretamente aqui para este e-mail, qualquer questão, dúvida, e sugestões que vocês achem, isto ainda era bom se tiveste isso. Isso para nós é super importante porque daqui para a frente nós queremos continuar a melhorar a aplicação.
E aqui, deixem-me cá ver, este é o botão sair, que é o que eu vou fazer agora. Vou agora sair, vou parar aqui, ok, sim, vou fazer aqui o stop share e vou ver agora aqui no chat se vocês têm perguntas, ok? E agradeço a todos então também que se mantiveram todos aí e vamos ver aqui se eu tenho aqui alguma pergunta. E para isso eu vou fazer, vou aqui fazer vou parar a gravação, até para estar à vontade para responder a perguntas que eventualmente possam ser mais pessoais ou não, mas vou, pelo simples não, fazer aqui o stop.